tenho uma palavra para compartilhar com vocês, e essa palavra, o tema dessa mensagem é renovo. O tempo é hoje. Repita essa palavra. O tempo é? Então, com muito amor, toca na pessoa que está ao teu lado e diz assim: o tempo é hoje. É agora. Tempo de renovo na sua vida. Amém? Glória a Deus, que bênção. E o versículo base dessa mensagem se encontra em Isaías 40:31, que diz assim a palavra de Deus: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia, glória a Deus, amém? Quantos querem esse renovo? Eu também quero e a igreja também quer. É um tempo que Deus está preparando para nós, amém? E sabe, igreja, nós temos declarado que esse é o tempo que Deus vai trazer o avivamento, não só na nossa igreja, mas em todo o mundo. Deus tem pronunciado e tem sido palavras proféticas que é um tempo que Deus vai sacudir a terra, vai tocar os corações, de um derramar copioso do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito? E sabe, igreja, creio que desde o princípio, desde o início do ministério, o Senhor tem estado presente no nosso meio. Jeová Shammah significa a presença aprovadora de Deus, a presença de Deus no nosso meio. Nós vamos cumprir agora, em fevereiro, dia 16, 20 anos de ministério. Glória a Deus, amém? E sabe, igreja, creio que desde o princípio Deus tem feito muitos milagres. Tem muitos milagres, coisas que eu estava revendo o histórico de DVDs, de CDs que a gente gravou nesses anos, e eu pude ver ali quanta coisa o Senhor tem feito no nosso meio, amém? E sabe, somos gratos, nós somos gratos de todo o coração pelo derramar do Espírito Santo, pelas vidas transformadas e por tantas demonstrações de bênçãos extravagantes do nosso Deus. Quantos sabem que o nosso Deus é um Deus extravagante? Quando Ele quer abençoar, Ele não quer apenas dar um pouco, Ele quer transbordar, Ele quer encher a nossa vida de uma maneira poderosa, amém? E isso tem acontecido, coisas do Senhor no nosso meio, maravilhas do Senhor no nosso meio. E eu nessa coletânea, eu preparei um pequeno vídeo para que a gente recorde de algumas coisas. Eu vou pedir para que a gente assista esse vídeo, em nome de Jesus. Oi, eu sou o Kleber. Eu sou a Elaine. Nós nem sempre fomos unidos assim. Nós namoramos durante 9 anos, ficamos casados durante 10 anos e divorciados durante 5 anos. Quando nós tínhamos aproximadamente 2 anos de divorciados, o Kleber resolveu vir embora para os Estados Unidos e começamos uma nova história. Quando cheguei aqui, eu conheci a igreja e através da igreja eu conheci o meu Senhor Jesus. Eu fui batizado
E o Senhor começou a fazer uma grande obra na minha vida. E isso começou a me trazer um arrependimento. Tetelestai, Senhor! Toda a culpa! Toda a mágoa! Sai agora! Sai agora! Em nome de Jesus! Tetelestai! Aleluia! Aquele homem! Aleluia! Destruidor! Que acabou com a família! Que acabou com o patrimônio! Que acabou com tudo que tinha! E foi dado mortinho, meu Deus! Tetelestai, Pai! A partir de hoje, morre esse Kleber! Morre esse homem que não era nada! Não era nem pó! E morre e nasce agora! Um novo Kleber! O sacerdote feito por ti, meu Deus! E através disso eu comecei a ter no coração o desejo de restaurar minha família. E quando eu cheguei aqui, eu conheci a igreja, fui abraçada por essas pessoas que começaram a trazer a palavra para mim, como diz na palavra, que a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me batizei e eu voltei para o Brasil após o batismo, com o compromisso de retornar para que nós pudéssemos recomeçar a nossa história, reescrever, deixar que Deus reescrevesse a nossa história. E para ser breve também, eu tô namorando, tá? Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Eu não posso deixar de me emocionar de ver tantas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. São milagres, casamentos restaurados, pessoas que chegaram aqui divorciadas, que hoje Deus restaurou, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram livres de depressão, pessoas que foram livres de adição, de vícios, tantas coisas. Alguns de nós chegaram aqui, estão aqui desde o início, alguns chegaram um tempo depois, outros anos depois, e alguns estão chegando agora, são novos convertidos, mas todos nós estamos sendo levados à presença de Deus, Jeová chamar, direto do monte de Deus. E Deus tem muito mais. Deus quer continuar a fazer essa obra. Deus quer restaurar a nossa vida. Talvez você chegou aqui hoje, você passa pela mesma situação. Talvez você precise de documento. Talvez você precise colocar os pés. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus é um Deus do impossível. E que para Ele não é nada impossível. Deus restaura e Deus faz nova todas as coisas. E sabe, igreja, nós temos que aprender algo. Todos nós estamos sendo levados pelo Senhor ao monte santo de Deus, à presença de Deus. E quando o povo de Israel foi levado àquele monte, algo aconteceu ali. Deus queria intimidade com ele, não apenas que eles recebessem as bênçãos, mas Deus queria ter um relacionamento pessoal com cada um. E aconteceu algo naquele monte, no Monte Sinai, que pode servir de exemplo para nós. Quando Deus convidou eles para receber a presença de Deus, eles não quiseram. Eles não quiseram pagar o preço, eles fugiram da presença de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje como igreja. Nós vamos entrar ou nós vamos fugir? Você pode responder. Nós vamos entrar ou nós vamos fugir? Algumas pessoas querem entrar. Outras ainda não sabem muito bem o que significa entrar onde, pastor? Entrar na presença de Deus. E sabe, igreja, eu fico feliz de ver. Deus quer nos abençoar mais e mais, e Deus tem prazer de abençoar os seus filhos. Mas Ele quer não apenas que nós busquemos as suas mãos, mas Ele quer ter um relacionamento pessoal. E sabe o que acontece? Quando a presença de Deus entra, para onde o rosto de Deus se move, aí o favor de Deus também entra sobre nós. E com isso vem bênção, porque um pai apaixonado, um Deus que ama dar presente para os seus filhos, seja qual for a necessidade, Deus é um Deus que cura, um Deus que restaura, que pessoas podem estar divorciadas, Deus restaura, Deus faz nova todas as coisas. Quantos creem nisso em nome de Jesus? E sabe, igreja, eu quero compartilhar com vocês hoje
esse tema do renovo. E esse tema, enquanto mais assim a gente vai se aproximando de Deus, mais Ele nos abençoa e compartilha. E eu quero dizer para você que o tempo é hoje, aleluia. Hoje é o tempo que Deus preparou e existe uma grande necessidade. E essa grande necessidade nos dias de hoje, não basta estar aqui na igreja, não basta vir à igreja, mas é preciso ser igreja e estar cheio do Espírito Santo, aleluia! Ser igreja, o que significa isso? E sabe, queridos, eu escolhi um exemplo na palavra de um homem de Deus chamado Esdras. Esdras aparece na história com o povo, e hoje houve um renovo, um avivamento tão grande, que eu quero compartilhar alguns princípios, algumas coisas que aconteceram que servem para nós hoje como igreja, que vai nos ajudar a entender melhor o que fazer para que isso realmente aconteça na nossa vida, e esse renovo entre e o avivamento aconteça no nosso meio. Quantos querem? Amém? Então, Esdras, um ilustre desconhecido, por um ponto de vista era escravo junto com seu povo, mas Deus estava fazendo algo extraordinário na sua geração. Nos dias de Esdras, o povo de Deus experimentou um renovo tão grande, amém? Que trouxe esse avivamento para eles. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nós devemos buscar a Deus, buscar o rosto de Deus. Quantos querem buscar a presença de Deus? Essa é a primeira coisa que nós aprendemos, amém? E olha o que diz em Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele o quê? Nos atendeu. Com muito amor, toca na pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer atender o seu pedido. Deus quer ouvir o teu clamor. E sabe que a palavra diz que clama a mim e eu responder-te-ei. A palavra diz que aquele que quer ver dias felizes, amar a vida, deve refrear sua língua do mal, buscar a presença de Deus, amém? Fazer o que é bem, buscar a paz, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor, amém? O que você pedir, Deus ouve. E sabe, igreja, é tremendo. Nós vamos começar agora, no dia 18, 21 dias de jejum e oração. Olha só, todos os dias vai ter um grupo de pessoas, de irmãos da intercessão, aqueles que puderem vir. Todo dia aqui, 7 horas da noite, das 7 às 8, nós vamos estar aqui buscando o rosto de Deus, buscando a presença de Deus. E aí no final eu vou explicar mais o que é o jejum, como se faz para aqueles que não entendem muito bem ainda, para que a gente possa estar em unidade. E eu creio que vai ser um tempo de milagres, vai ser um tempo de unção, vai ser um tempo de maravilhas no nosso meio, amém? Como Esdras fez, e sabe, queridos, decidir se voltar inteiramente para Deus, buscar saber o que lhe agrada, é essencial se queremos ver o renovo na nossa igreja hoje. É isso. Ele é o renovo, amém? Repita isso, Ele é o renovo. Isso começa na minha família. Hora de voltar-se para ser o sacerdote do lar. Começa em nós, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Assim eu vou buscar, como sacerdote do lar, buscar a presença de Deus e incendiar o fogo santo de Deus na minha casa. Porque se a minha casa, como pastor, a minha família, estiver na presença de Deus, quando nós chegarmos aqui na igreja com as outras famílias, o fogo vai ser grande, aleluia! Vai ser tremendo, porque é assim que começa, entende? Então nós temos que chegar aqui já com, como se diz, fogo na fogueira, lenha acendendo. O fogo vai, nós até outro dia, pastora, nós fizemos uma fogueira lá em casa, e a gente estava observando no final que ela ia apagando, e aí estava ali aquele carvãozinho já meio apagado. E quando a gente colocava a lenha nova em cima,
não apenas se incendiava a lenha nova, mas também a lenha que estava embaixo, meio apagada, se incendiava, amém? Então a gente sabe que Deus está trazendo renovo, Deus está trazendo gente nova, gente que está apaixonada pelo Senhor, e sabe o que acontece? Vai incendiar todo mundo. Fala assim com muito amor, se prepara que você vai ser incendiado pela presença de Deus. Se prepara! O tempo é hoje, aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que aprendemos com Esdras, olha que interessante, ter a palavra de Deus como autoridade absoluta. Isso é importantíssimo. Esdras diz assim a palavra no versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém, amém, igreja? Então, se você deseja saber e aprender, você deve ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Mas se você quiser aprender mais, você precisa não só ler e meditar, você precisa o quê? Praticar a palavra, você precisa exercer a palavra. Mas se você deseja aprender muito mais, você precisa começar a ensinar a palavra, falar da palavra para as pessoas que estão no seu trabalho, na sua convivência. E se você medita na palavra, você pratica a palavra e você ensina a palavra, você vai se tornar um grande homem e mulher de Deus, cheia da unção do Espírito Santo, amém? Porque isso que Esdras fazia. Esdras, ele buscava, ele ensinava, e uma vida renovada é uma vida dirigida por um coração que se dispõe a se guiar pela palavra de Deus, e não pelas circunstâncias. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Ela vai ajudar você a dirigir nos momentos de escuridão, nos momentos de indecisão, nos momentos que você precisa ter decisões importantes. A palavra vai iluminar o caminho, mesmo que a sua volta esteja tudo escuro, mesmo que você não saiba o que fazer. O salmista diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, amém, igreja? Então isso daí vai trazer direção para nossas vidas. E sabe que a palavra também diz que a palavra não volta atrás vazia. Isso foi cantado, foi profetizado aqui hoje. A palavra de Deus é rema, a palavra de Deus é viva e ela não volta atrás vazia, ela se cumpre. Tudo aquilo que a palavra de Deus é lançada, é profetizada, se cumpre na sua vida, nas nossas vidas. Quantos querem que essa palavra se cumpra? Sabe, igreja, há 5.500 promessas na palavra. 5.500 promessas, algumas delas dirigidas ao povo de Israel, algumas delas se vão cumprir no final dos tempos, como a segunda vinda de Jesus, quando se vão cumprir, quando vai haver o arrebatamento, quando vai haver a grande tribulação. São promessas que estão ali para os finais de tempo, mas muitas delas têm a ver com a sua vida, têm a ver com a igreja, têm a ver com a sua família, e nós devemos tomar posse dessas promessas e declarar com fé, porque muitas vezes a única coisa que nós vamos ter em momentos difíceis são as promessas de Deus. Quantos sabem isso? Dê um amém. E você precisa conhecer essas promessas, porque isso vai trazer para você um direcionamento, vai trazer fé, amém? Então ele tinha a palavra de Deus como autoridade absoluta. A terceira coisa que nós aprendemos é que a palavra na vida de Esdras e dos seus amigos determinaria quem seriam seus companheiros. Olha o que diz em Esdras 9, versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Aleluia! Ele se juntou com um grupo chamados aqueles que tremem, que respeitam, que adoram ao Senhor e que têm um respeito total e absoluto pela palavra de Deus. Esses são os companheiros, essas são as pessoas. E existe até uma situação que diz assim, para uma pessoa conhecer o teu caráter, basta olhar para as companhias com quem você gosta de conviver. Ela vai ter o quê? Isso vai dar a ela uma pista de que tipo de pessoa você possivelmente é. Minha mãe dizia quando eu era jovem, que eu não tinha umas boas companhias, ela sempre dizia, diga com quem você anda e eu direi como você é uma linguagem antiga, uma frase que muita gente usava. Mas, biblicamente, isso também tem um sentido. Por quê?
Porque as nossas companhias, elas vão influenciar. Olha o que diz em 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias fazem o quê? O quê? Os bons costumes. Em Provérbios 30:20 diz: quem anda com o sábio, sábio será. Mas quem anda com os tolos acabará mal. Então nós, como cristãos, devemos escolher as nossas companhias. Quem vai ser a pessoa, o seu mentor? Quem vai ser o seu discipulador? Eu preciso ter pessoas que tenham para oferecer testemunho de vida, temor a Deus, que conheçam a palavra, que possam acrescentar na minha vida e me ajudar. Porque a Bíblia diz: ai daquele que estiver só. Se eu estivesse só, eu não sei nem onde eu estaria. Porque eu tomava decisões erradas. E fazia coisas da minha cabeça pelos sentimentos. E aí, glória a Deus, que Deus começou a colocar homens de Deus perto de mim. E eu comecei a olhar a vida desses homens. Comecei a seguir o exemplo. Comecei a ver, comecei a receber palavra de Deus, orientação de Deus. Então, com muito amor, toca na pessoa que está ao teu lado e fala assim: você deve escolher bem as suas companhias. Quem vai ser o seu mentor? Quem vai te ajudar? Quem vai ser aquele que vai poder exortar você? Vai te dar instrução, não apenas teórica. Não estou dizendo apenas, eu conheço, não. Mas exemplo de coisas que essa pessoa venceu, dessa que as pessoas fez, exemplo de vida. E é isso que Esdras escolheu. Ele disse assim: olha, eu vou se juntar a mim aqueles que tremiam da palavra, porque eles iam entrar numa guerra. Eles precisavam de um milagre sobrenatural. Eles precisavam de um avivamento. E aí, ele falou: eu vou escolher gente que trema da palavra, para não fraquejar no caminho, porque vai haver luta. Ele já sabia. E sabe, igreja, olha o que diz em Salmos de 119:63. Eu sou amigo de todos que temem, de todos que obedecem às tuas leis. E sem dar o devido valor à palavra de Deus, jamais receberemos o renovo na nossa vida. A nossa vida vai ser de altos e baixos. Por quê? A palavra diz: homem de ânimo dobre. O que significa ânimo dobre? Significa que muitas vezes eu vou decidir pela palavra, e aí eu vou estar bem, mas muitas vezes eu vou decidir pelos sentimentos, por conceitos humanos, por razão, por tradição, por qualquer outra coisa que nos leva a tomar decisões, e essas decisões vão ser frustradas, porque não é o caminho. Nós precisamos tomar decisão baseado na palavra de Deus, e não ter ânimo dobre, amém? Em nome de Jesus, mas ter uma vida renovada. Glória a Deus, assim, eu quero uma vida renovada. E aí, nós vamos entender o quarto ponto: verdadeiro arrependimento e conversão. Olha o que aconteceu quando eles se juntaram para orar. E sabe o que eles faziam? Eles juntaram todo o povo e começaram a ler a palavra. Apenas liam. Começaram a ler. E foi passando o tempo e foi se juntando mais gente. E quando eles perceberam, havia uma multidão orando. E olha o que aconteceu. Enquanto Esdras orava, fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a eles muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Aleluia! Esse é o momento que a palavra de Deus começou a confrontar eles, começou a entrar no coração deles, e até criança chorava, homem, mulher, toda a congregação começou a clamar diante de Deus. E olha o que diz: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra de Deus e disse: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Para você entender o contexto, na palavra dizia para o povo de Israel não casar com mulheres de outros povos. Por quê? Porque havia muita idolatria.
essas pessoas faziam feitiçaria, bruxaria, sacrificavam crianças. Era demônio estava solto naquelas nações. E Deus falou, não se casem com essas mulheres. Era uma lei de Deus. E eles, o que eles fizeram? Se esqueceram. E começaram a se casar com essas mulheres. Olha agora a situação. Eles chegam ali e começam a entender que eles erraram. Começam a entender, e o Espírito Santo de Deus começou a convencer do pecado, da justiça e do juízo. E sabe, o verdadeiro arrependimento, a conversão. Quantas vezes a ler a palavra, parece que o nosso coração é cortado. Começo a chorar, porque a palavra me confronta. E será, sabe, queridos, muitos estão vivendo um avivamento, um arrependimento, ou apenas experimentamos um remorso momentâneo. Sabe, porque o arrependimento nos leva a uma conversão, a uma mudança de atitude. O arrependimento abre caminho para que Deus entre. Quando Jesus começa o ministério, Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino do Senhor está próximo. Ele vai entrar e vai transformar a nossa vida. A palavra diz que o reino de Deus, quando Jesus vem, o arrependimento aplana os caminhos tortos, endireita os caminhos escabrosos, limpa a nossa vida. O arrependimento abre espaço para que entre o Rei da Glória, aleluia. Entra o Rei da Glória, declara isso, entra o Rei da Glória na minha vida. Mas precisa arrependimento. O que é remorso? Remorso é simples, é chorar por aquilo que você perdeu. Talvez uma decisão errada, talvez uma situação que você enfrentou, e você naquele momento cometeu um erro e trouxe consequências. E aí a pessoa começa a chorar não pelo arrependimento, não pelo pecado, mas pelas consequências. Perdi isso, agora minha mulher não quer mais, agora estou com esse problema com meu filho, agora estou com esse problema no meu trabalho, eu errei. O que Deus quer é o verdadeiro arrependimento, que traz mudança, que traz renovo e que traz vida nova em nome de Jesus. E é isso que a igreja precisa, nós precisamos. Sabe por quê? Nós nos esquecemos. A gente se esquece. E a palavra de Deus, diz a Bíblia, que é espada de dois gumes, que ela penetra no coração, discernindo a alma do espírito. E não adiantaria nada Esdras chorar. Não adiantaria nada o povo chorar confessando o pecado, se não o abandonassem. Se eles não deixassem aquela situação. Teria que haver o quê? Uma conversão. E olha o que diz em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais, o quê? Mas ao que confessa e deixa alcançará misericórdia, em nome de Jesus. Eu posso tomar decisões, eu posso ter atitudes, eu posso errar, e Deus perdoa, mas as consequências, eu não vou ser livre delas. Tudo que nós fizermos de errado vai haver consequências, e Deus perdoa. Eu posso tomar atitude, mas eu não estou livre das consequências. Por quê? Porque Deus nos ensina, Ele perdoa, Ele restaura, e algumas consequências duram por anos. É aquela história de você pegar uma pedra e jogar num lago. Você joga uma pedra, e quanto maior a pedra, mais onda vai fazer. Mais a água vai se movimentar. E aí, às vezes demora um tempão. Quanto maior o erro, maior a consequência. E sabe, queridos, Deus não quer que eu e você vivamos de consequência em consequência, mas de renovação, de unção, de amor e prosperidade sobre a tua vida. Deus te ama, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. É para Ele. Por quê? Porque Deus, Ele te ama. E o que vai atrair a presença de Deus é o arrependimento, é a mudança, é nós chorarmos e ver, Senhor, o que eu tenho falhado? O que aconteceu? Por que eu sinto dessa maneira? Por que eu tenho essa compulsão, esse desejo compulsivo de fazer tal e tal coisa? E quando nós perguntamos a Deus, aleluia, Ele te mostra onde está a raiz. Porque muitas das coisas são raízes que estão aí. Muitas atitudes que nós temos hoje, nós lutamos, são raízes que precisam ser tiradas, que precisam ser arrancadas.
para que entre a unção, o azeite de Deus, renovando o nosso interior. E sabe o que isso vai trazer? O que eu mais gosto é inteligência emocional. Porque muitos de nós, como eu, por muito tempo, eu conhecia a palavra. Eu li a palavra. Eu era um homem espiritualmente numa estatura, crescendo. Mas emocionalmente não. Emocionalmente eu tinha crises, que eu não conseguia agir como criança. Isso significa que eu não tinha inteligência emocional. E Deus quer trazer saúde emocional para a nossa igreja, para a tua vida, para a nossa vida, porque Ele quer que você seja um homem, uma mulher forte no espírito, cheio da unção, mas que tenha inteligência emocional, saber lidar com os conflitos. Quantos sabem que nós vamos ter conflitos? Quantos aqui têm conflitos? E quando você tem não só inteligência espiritual, você tem inteligência emocional, você vai saber lidar com os conflitos de maneira criativa. E Deus vai te usar para promover cura, promover saúde emocional naqueles que estão perto. Porque as pessoas estão desesperadas. A gente vai trabalhar, a gente vê, as pessoas estão enfermas emocionalmente, as pessoas estão doentes. Muitos se enfiam em drogas, muitos se enfiam em trabalho, outros se buscam fuga em anestesias, em outras coisas, em pornografia. Por quê? Porque estão doentes emocionais. E Deus quer curar a igreja. Mas nós precisamos querer. Quantos querem a cura? E sabe, igreja, eu quero trazer agora esse ponto que é importante. Eles fizeram a renovação da aliança. Olha o que diz em Esdras 10:3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o quê? Conselho de quem? E dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, faça-se segundo a lei. Eles tiveram que despedir essas mulheres. Aí você fala, mas como assim, pastor? Estavam casados. É porque havia, naquele momento, um problema que estava contaminando o povo de Deus. Porque aquelas mulheres tinham práticas idólatras. Isso estava contaminando todo Israel. E aí eles entenderam, nós temos que parar aqui o mal. E muitas vezes o arrependimento, a mudança, você vai ter que tirar coisas que você talvez goste. E não é fácil mudar. E para eles também provavelmente não foi fácil. Mas eles disseram, nós vamos fazer essa mudança. E o que eles fizeram? Aqueles que tremem ao mandamento do nosso Deus, faça segundo a palavra. A palavra tem que ter autoridade absoluta. Pode doer, pode ser difícil, mas eu vou obedecer, eu vou seguir em frente, porque eu respeito o meu Deus, e eu sei que o meu Deus é poderoso para mudar toda a situação. O que Deus está pedindo para que você deixe? Tem algum relacionamento impróprio? Tem algo que Deus, principalmente os jovens, que muitas vezes vão, a palavra diz que nós não devemos juntar as trevas com a luz. Que comunhão vai haver o ímpio com o justo? Então muitas vezes você vai ter que deixar. Você vai ter que se posicionar, mas Deus nunca vai desamparar a sua vida, porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, amém? Quantos querem essa compaixão do Senhor? Então sabe, igreja, Deus é um Deus de aliança. Para receber o renovo, precisamos ter uma aliança única com o Senhor dos Senhores, amém? E aí, nós viveremos uma vida de santidade. Esta aliança que atinge tremendamente a nossa vida espiritual, precisa atingir todas as áreas da nossa vida. Precisa atingir nosso casamento, precisa atingir nossa família, nossos negócios, precisa atingir os relacionamentos que precisam dessa aliança. Nossos sonhos, projetos, necessitam dessa aliança, desse pacto com o nosso Deus, aleluia! E assim, nós vamos consagrar os planos a Deus. Ou seja, da mesma forma que precisamos levar a sério a aliança com Deus, precisamos levar a sério compromissos que assumimos com o nosso cônjuge, com filhos e com qualquer outro, como filhos de Deus venhamos a assumir, amém? Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, repita isso,
Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. E aí nós precisamos cumprir os pactos, as alianças que assumimos com o nosso cônjuge, nosso casamento, lutar por ele. A palavra divórcio tem que ser riscada. E aí Deus tem restaurado, Deus tem trazido o renovo nos matrimônios dessa igreja. Amém? E sabe, igreja, olha o que diz em Salmo 111, 9. Enviou ao seu povo o quê? Redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Aleluia, glória a Jesus. Santo e tremendo é o nome do Senhor. Nós não éramos povo, mas agora somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade do nosso Deus, para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De com muito amor toca aí e diz assim: você é povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí o milagre de Deus, porque a redenção, a palavra redenção é socorro, é renovo, é coisas novas sobre a nossa vida, porque é isso que Deus ama, amém? Então, de forma prática, eu quero começar a entrar na conclusão dessa mensagem. Primeira coisa é que nós devemos estar sempre preparados. Aleluia. Quem aqui quer estar preparado? Então, toca aí, fala assim: meu irmão, se prepare. Comece a se preparar. Olha o que Esdras fez. Esdras era um desconhecido. Aí diz assim: esse Esdras subiu da Babilônia. Esdras era escriba versato. Em Esdras 7,6 diz assim: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. O templo estava destruído, portanto o ofício do sacerdócio estava prejudicado, mas Esdras estava pronto. Esdras estava preparado para aquele momento. A igreja não estava funcionando, estava tudo em stand-by, eles eram escravos, havia muita luta, mas Esdras se preparou. Ele sabia que no momento certo, Deus iria usar a vida de Esdras. E olha o que diz a palavra. E aí, era versado na lei do Senhor, na lei de Moisés, estava pronto para o dia e a hora que o Senhor o chamasse. E a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para quê? Responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão e a esperança que há em vocês. E sabe, queridos, não é saber pregar, não é isso. Não, vou saber, agora vou estudar. A palavra de Deus diz que o que mais vai tocar o coração das pessoas, o que mais vai trazer, aquilo que mais Deus vai usar a nossa vida, é através do teu testemunho. Testemunho de vida, o que Deus fez? Como era a minha vida antes de conhecer o Senhor? Quando foi que eu percebi que eu precisava do Senhor Jesus? Quando foi que eu rendi, que eu entreguei tudo para que o Senhor pudesse operar na minha vida? E o que aconteceu depois que eu entreguei tudo ao Senhor? Que eu me rendi o meu coração ao Senhor, que eu entreguei a minha vida, que eu entreguei os meus sonhos, que eu entreguei a minha família. O que aconteceu depois? E você tem que ter isso escrito. Você tem que memorizar, porque muitas vezes a pessoa vai dar o testemunho e ela se perde no meio. E testemunho tem que ser começo, meio e fim. O que Deus fez? Quando foi que você conheceu o Senhor? Qual foi essa experiência? E sabe, as pessoas, muitos vão dizer,
pastor é profissional, o pastor sabe, mas ninguém vai poder contestar o teu testemunho. E aqui nessa igreja existe muito testemunho, existe muita unção nesse lugar. Eu conheço, olhando a carinha de cada um, eu conheço a história de muitos aqui, de coisas que Deus tem feito, que nós não podemos nos esquecer para glorificar o nome do Senhor, declarar as maravilhas do que Ele tem feito na sua vida. E através de você, da igreja, Deus vai trazer outros que vão ser salvos e vão se render ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quantos querem dar o testemunho de vida? Então prepare, porque aqui durante os 21 dias você vai poder dar testemunho. Então você já sabe, começo, meio e fim. Não pode ser muito longo, porque senão as pessoas se dispersam. Sabe que uma coisa muito longa, começa a falar muito, a pessoa não consegue mais captar. Capta 10%. Então comece a preparar o seu, daquilo que Deus tem feito nesse tempo, daquilo que você tem aprendido, amém? Quantos querem testemunhar, dê um amém. Amém. Glória a Deus, bastante pessoas, glória a Jesus, isso é bom, porque o testemunho edifica a nossa vida. Quando eu estava vendo esse vídeo, fazendo ali, eu separei, tem muita coisa. Eu vi gente lá declarando que chegaram aqui, depois de alguns anos receberam o Green Card, pessoas que receberam cidadania. Eu tenho tudo isso gravado, nós estamos preparando um grande vídeo para o dia da festa, nos 20 anos da igreja. Coisa que aconteceu, testemunho de liberação, pessoas que chegaram aqui com sonhos, sem diploma, que hoje são profissionais da saúde. Tem tudo gravado. Nos 21 dias eu comecei a olhar, eu falei, nossa, quanto testemunho lindo. E hoje eu trouxe um pouquinho só, para dar um gostinho para do dia 16 de fevereiro ter mais, amém? E nós vamos poder ir, mas Deus quer fazer coisas novas, amém, igreja? Fala assim com a pessoa que está do seu lado, Deus quer fazer coisas novas. Tem milagres acontecendo agora, nesse momento na igreja. E sabe, a outra coisa que nós precisamos entender, aprender a depender inteiramente do Senhor. Aprender a depender inteiramente do Senhor. Olha o que diz a palavra em Esdras 8:22. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Para quê? Para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Pois nós o que? Jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Eu gosto dessa parte. Glória a Deus, Deus está sempre pronto para atender o teu pedido. Talvez você está precisando de algo hoje. Pensa nisso, Deus quer atender o seu pedido. Ele está aqui com a mão estendida para atender o seu pedido. Abre a sua mão assim, abre as suas duas mãos. Pensa em algo que você precisa nesse momento. Pense em algo que você precisa de Deus nesse momento. Senhor, como é prometido na Tua palavra diz assim, pede e receberão, busque e encontrarão, bate e se abrirá. E eu declaro agora, Senhor, contempla esses pedidos que estão sendo feitos. Como o Senhor fez com Esdras, que o Senhor atendeu, o Senhor conhece a necessidade de cada um agora. E eu te peço em nome de Jesus, abre os céus agora. Ó Senhor, abre os olhos espirituais. Senhor, tira todo o medo, toda dúvida, toda e qualquer indecisão. Abre agora o caminho. Mostra, Senhor, o teu poder. Contempla esses pedidos agora, em nome de Jesus. Feito está. Recebe agora, fecha a sua mão e fala assim, eu recebo por fé. Em nome de Jesus, amém? Quantos aqui creem que receberam algo do Senhor hoje? Eu creio, porque aqui diz na palavra que Ele atendeu. E sabe, queridas, a jornada de Esdras seria pesada, perigosa. O povo estava cansado e despreparado para a luta. E eu quero declarar que para depender do Senhor é necessário algumas coisas importantes. A primeira delas, nós devemos ter humildade. Repita isso, ter humildade. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Aqui está um excelente motivo para jejuar, buscar quebrantamento, humildade e dependência de Deus. Jejum não é para forçar o braço de Deus, falar agora eu vou jejuar e agora o Senhor vai me resolver esse problema, não.
é para nos humilharmos diante de Deus. Buscar quebrantamento diante de Deus. Quando nós estivermos aqui jejuando durante esses 21 dias, é para isso. Eu sei que nós vamos ter aqui a caixa de pedidos, eu sei que nós vamos fazer tudo isso, mas o objetivo principal do jejum é buscar, nos humilharmos, buscar o quebrantamento, ver aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. E sabe, igreja, o jejum, muitas vezes a pessoa que pode, porque algumas pessoas não podem fazer jejum de alimentos devido à sua saúde, mas você pode escolher algo. Quizás você vai jejuar de redes sociais, que ocupa muito tempo, você vai ficar surpreso quanto tempo vai sobrar para você. Pode ser que você vai jejuar de televisão, pode ser que você vai jejuar de comida, pode ser que você vai fazer o jejum de Daniel, comer só vegetal durante 21 dias. Alguns vão fazer um jejum mais específico, só líquido. Outros vão jejuar apenas com água. Cada um, diante de Deus, escolha o seu jejum e venha orar, porque Deus vai se manifestar de uma forma poderosa na sua vida, porque a palavra diz que tem caça que só sai com jejum e oração. Essa palavra caça significa que tem problemas, tem situações que só através do jejum e da oração que o céu se move, o céu se abre e coisa nova acontece. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, nos humilharmos. Em Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Portanto, aí diz a palavra aqui em reconhecer as fragilidades pessoais. Repita isso. Reconhecer as fragilidades pessoais. Em Esdras 8:22 diz: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Portanto, já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. E aí temos que confessar como começou, o que houve, o que foi que eu fiz. E Esdras confessou. Ele chegou diante do rei, ele começou a falar das maravilhas de Deus, começou a contar quando Deus é poderoso, como Deus fazia, e na hora H, ele ficou com medo de falar: olha, rei, nós precisamos de um exército, porque nós vamos levar todo esse tesouro da casa do Senhor para Jerusalém. A jornada é longa, e no caminho tem problema, tem bandido, tem povos que vão querer nos assaltar. Ele esqueceu, ele não teve vergonha, e aqui ele está confessando, olha só. E sabe, em Salmos 32:5 diz assim: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor, porque hoje, agora eu quero trazer o ponto mais importante, um dos mais importantes para a igreja. O que Deus tem feito no nosso meio. E hoje nós vamos poder orar em concordância. É a oração concordante e a unidade. Repita isso, por favor. Oração concordante, unidade. E isso tem a ver com a igreja, com que Deus ama atender a igreja quando nós estamos unidos em unidade. Oração concordante. E o que é isso? Em Esdras 8:23 diz assim: nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. E existe um poder na oração em concordância, da dimensão de unidade, de ser um só coração e ter um só propósito. Quando isso acontece, as orações são respondidas. A igreja recebe poder para ligar e desligar. E Deus tem esse poder para nós. Ligar e desligar. Atar, repreender e fazer que o reino de Deus entre. Em Mateus 18, 19 a 20 diz assim: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Aleluia. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. A unidade libera a bênção do Senhor. Em Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Vamos ficar de pé nesse momento. Deus quer nos levar a esse renovo. E o exemplo de Esdras nos dá esses princípios de buscar o Senhor, de jejuar, orar, nos humilharmos diante dEle, ver aonde temos falhado, em qual área da nossa vida que Ele precisa do renovo. E a palavra diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui, como igreja, será ligado no céu. Deus é um Deus de amor, é um Deus que é apaixonado por nós. E o que Ele mais deseja é se aproximar. E a palavra de Deus diz: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. E cada um de nós pode estar tão perto de Deus o quanto desejar. Ele está pronto. Os braços do Pai para te abraçar, para falar com você, para te dar direção, para curar. Talvez você esteja com alguma enfermidade, ou talvez você conheça alguém que nesse momento está com uma enfermidade. Deus quer usar você, Deus quer usar a igreja para curar, para trazer as nossas lutas, as nossas dificuldades diante da presença de Deus. E como Ele fez com aquele povo, trouxe um grande avivamento, uma restauração tão grande, que hoje está escrito, e Deus está escrevendo a nossa história, a história do Vida com Vida, do ministério, um renovo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós vamos ser ministrados por uma canção, e durante essa canção, quem sabe Deus falou com você em algum ponto dessa mensagem. Talvez você precise hoje abrir seu coração e receber o toque do Senhor. E nós vamos orar, quebrando qualquer palavra contrária contra a sua vida, qualquer sentença que o inimigo tentou lançar, qualquer mentira que ele tem tentado colocar. Nós vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus. E você vai, durante essa ministração, você vai vir aqui e nós vamos fazer um clamor como igreja. E nós vamos fazer uma oração concordante nesse lugar, ligando aqui na terra e desligando aquilo que é contrário contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, e declarando a bênção de Deus, porque o céu se abre em nome de Jesus. Durante essa ministração, sai do seu lugar, vem aqui para que a gente possa orar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Pode sair, pode vir. Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Adore ao Senhor. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Pode chegar mais à frente, por favor. Se aproximem mais. O som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Incendeia a Tua igreja, Senhor. Meu coração é o Teu altar. Quero
nome de Jesus. Comece a entregar. Comece a clamar diante de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Enche as nossas vidas. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. Nós queremos agora nos humilhar diante de Ti. Nós queremos agora buscar, Senhor, o Teu rosto. Nós queremos mais a Tua presença. Senhor, aqui existem situações, necessidades, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então vem tocar na vida de cada um. Vem tocar na nossa igreja. Abre as janelas dos céus nesse lugar. Enche com a Tua presença. E nós declaramos em nome de Jesus que nós Te amamos, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, cala todas as vozes contrárias. Toda acusação do inimigo. Toda mentira estabelecida. Toda raiz, Senhor, maligna. Nós cancelamos agora. E nós agora declaramos sobre essas vidas, declaramos a unção de Deus, declaramos o poder do Espírito Santo, declaramos o renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta...